querido, minha querida, Deus esteja abençoando a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família. Estamos festejando mais um dia especial, Dia das Mães, aquelas criaturas tão maravilhosas que Deus colocou em nossas vidas, que não só nos carregaram em seus ventres, mas nos carregaram em seus corações. Alguns ainda possuem as suas mães presentes e vão estar gastando este domingo na presença delas, mostrando carinho por elas. Alguns não podem mais fazer isso ou estão distantes, mas de qualquer modo fica a gratidão, porque se não houve uma mãe biológica que você chegou a conhecer, alguns não conheceram sua mãe biológica, contudo, Deus colocou mães de coração na sua vida que puderam ajudá-lo a caminhar, a enfrentar e se preparar para a vida. Eu quero agora orar com você antes de entregar a mensagem desse domingo. Senhor Deus, nós te agradecemos pelas mães. Algumas mães que são tão biológicas quanto de coração, outras que foram mães de coração e foram mães biológicas em diferentes situações. Deus, eu quero te agradecer pelo dom da vida e pelas pessoas especiais que nos amaram, que nos cuidaram, que nos protegeram e nos guiaram. E peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando as mães que estão ouvindo essa mensagem, que elas estejam sendo abençoadas de uma maneira especial, que elas estejam sendo desafiadas, Senhor, a viver uma vida que reflete a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem não é só para as mães, embora se dedique especificamente para elas também, de uma maneira especial. Todavia, essa mensagem fala sobre uma mãe que eu gostaria de ressaltar e que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versos 8 em diante. Eu gostaria de ler para vocês esse texto da palavra de Deus. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, Geazi: Chama esta sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este havia dito ao seu moço: Dize-lhe: Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: Habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: Que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu: Chama-a. Chamando a ele, pôs-se à porta. Disse-lhe o profeta: Por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Este disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido. Ele disse: Manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela disse: Não faz mal. Então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: Eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo e com teu marido, com o menino? Ela respondeu: Tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou.
Então disse ela: Pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me enganes? Disse o profeta a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Vendo, porém, a mãe do menino disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, que lhe deu aviso. Ele disse: O menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre seus olhos e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino se aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Senhor, abençoe essa palavra. Amados, eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma mulher que tinha algumas características especiais e que, para mim, elas são muito importantes. São características que não são simplesmente, não acontecem simplesmente na vida de uma pessoa, mas são desenvolvidas assim como o caráter pode ser desenvolvido em uma pessoa. Pois bem, vamos para a história. Eliseu é o profeta que sucede o profeta Elias. O profeta Elias foi um homem de grande poder que fez um grande avivamento na nação de Israel, nação do lado norte da totalidade de Israel. Judá ficava ao sul. E Elias foi um homem que fez com que as pessoas parassem de adorar Baal e começassem a voltar para o Deus de Israel. Pois bem, Elias, por causa de Jezabel, quis desistir do ministério e Deus disse que ele podia até fazer isso, mas antes teria que colocar alguém em seu lugar. Esse alguém apontado por Deus foi Eliseu. Eliseu então continua a obra de Elias e ele agora também continua andando itinerante entre as duas tribos, as duas partes de Israel, a parte do norte que se chama Israel e a parte sul que passou a se chamar Judá. E ele continua levando o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, fazendo com que, lutando para que abandonem a idolatria. E aí, nessas idas e vindas, ele passava por essa região chamada Sunem. Ali havia uma mulher natural daquela região, por isso se chama Sunamita. E essa mulher, ela o constrangeu. Ela era uma mulher de posses, uma mulher bem de vida, e ela não somente convidou, mas ela constrangeu o profeta a comer pão na sua casa. Era uma mulher hospitaleira, era uma mulher que tinha um bom coração, um coração cheio de dádivas para dar. Não era mesquinha. Uma das características de caráter que nós precisamos ter é a característica da generosidade, a característica da hospitalidade, a característica de servir aos outros com os bens que possui. Tem muitas pessoas que são gananciosas, elas não conseguem se desencilhar dos seus bens e elas vivem uma angústia constante do medo de que alguma pessoa esteja se aproveitando daquilo que é dela. Enquanto que o generoso espera que os outros aproveitem junto com ela as coisas que possui. E assim era essa mulher, então constrangeu o homem de Deus a comer pão na sua casa. E não somente uma vez fez disso um hábito, então que aquele homem agora, enquanto se gastava no trabalho de fazer com que o povo voltasse a Deus, pregando o Evangelho, a mensagem de Deus, aquele homem que muitas vezes estava cansado junto com o seu servo Geazi e faminto, aquela mulher deu acolhida para ele. Eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz que você não
negar um copo d'água que seja para um servo de Deus, não faltará recompensa no céu. Em outras palavras, se você servir uma pessoa com um copo d'água, porque ela é uma serva de Deus, até isso trará recompensa nos céus, diz o Senhor. Então, aquele homem já estava frequentando aquela casa constantemente e por ele ser um homem de Deus, a bênção estava. Provavelmente aquela mulher, aquele marido dela, sentiam a paz que vinha junto com a presença daquele servo de Deus em sua casa. Ela estava atraindo as bênçãos de Deus a partir de uma simples atitude de generosidade. Mas a generosidade dela não parou por aí. Uma das outras características que eu admiro, que é a característica das mulheres, que as mulheres elas têm muita iniciativa. Mais iniciativa que os homens. Eu gostaria que não fosse assim, mas é verdade. Eu queria que os homens empatassem com as mulheres em iniciativa, mas as mulheres têm muita iniciativa. E essa teve uma iniciativa generosa e bondosa. Ela chegou para o marido com uma percepção, outra característica das mulheres, que elas têm uma percepção muito mais aguçada. E ela disse para o seu marido: vejo que este que vem em nossa casa comer pão é um santo homem de Deus. Ela tinha percepção para as coisas de Deus. Uma das coisas que você, mãe, precisa desenvolver para trazer bênção para dentro do seu lar é percepção para as coisas de Deus. Percepção para o mover de Deus. Percepção para aquilo que Deus está fazendo. Tem que desenvolver um sexto sentido para essas coisas. E se você procurar, Deus dá para você cada vez mais disso. Então aquela mulher disse: marido, vamos construir um quarto, mas não um quarto de madeira qualquer, malacafento, cheio de frestas. Um quarto de obra de pedreiro, no andar de cima. O que ela estava querendo com isso? Oferecer para aquele homem algumas coisas interessantes. Primeiro, o conforto, de ter um lugar próprio para descansar. Outra coisa que ela oferecia era a privacidade. Aquele homem poderia ficar num canto, meditando, orando e lendo, porque não era só uma cama que tinha ali, era também uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Ele podia escrever suas cartas, podia ler, podia orar, podia meditar, podia descansar, podia se isolar de todos quando quisesse, porque nós sabemos que ser visita na casa de alguém é gostoso, mas chega um momento que você se sente atrapalhando. E ali ele tinha um canto só, sendo que ele não precisava estar interferindo no dia a dia da família e, ao mesmo tempo, ele não precisava que aquele mover, aquele dia a dia da família interferisse em sua vida pessoal. Havia uma certa privacidade, ela cuidou até da privacidade do homem de Deus. E isso é muito interessante, meus amados, porque isso fala de um coração generoso e de uma atitude proativa. Aquela mulher, ela sabia agir para o bem dos outros. Ela não simplesmente estava acompanhando a vida, sendo passiva. Era uma mulher que tinha iniciativa. Uma das coisas que eu vejo que as mães precisam ter é iniciativa. Se eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus é porque eu tive uma mãe que não me deixou em paz até que eu estivesse na presença de Deus. Eu tive um pai também que foi bastante firme, mas isso eu me lembro bem. No tempo em que eu estava querendo me afastar da igreja, a minha mãe sempre ia dizer: não, filho, vamos para a igreja hoje, vamos andar com Deus. E Deus me pegou na curva. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não era convertido ainda. Então eu vejo, meus amados, mães precisam ter iniciativa, não sejam passivas. Ah, mas a liderança não pertence a homens. Sim, aquela mulher sunamita, ela não respeitou a autoridade do marido. Ela não chegou e contratou um pedreiro e disse: olha, estou construindo aqui no andar de cima. Ela chegou e falou: meu bem, vamos fazer isso. Uma sábia conselheira. Outra coisa muito importante, a Bíblia diz
que a mulher sábia edifica seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos o derruba. Então, querida, pense nisso. Você não precisa ter a palavra final, mas deixa eu te dizer uma coisa, você influencia e muito a vida do seu marido. E você, sendo uma mulher de Deus, ele, se for um homem sábio, vai ouvir os seus conselhos e vai atender aquilo que você tem para dizer para ele. Aquele homem confiava nela, confiava na sua esposa, como o homem de Provérbios 31, que diz, Provérbios 31, o seu coração confia nela e nunca falta mantimento na casa. E a verdade é essa. Você pode ser essa bênção de Deus, trazendo o mover de Deus para dentro de sua casa, trazendo a bênção de Deus para dentro da sua casa, colaborando com o reino de Deus, fazendo com que seja mais fácil para os servos de Deus seguir adiante com a mensagem que lhes foi entregue. Você não é apenas uma parte do cenário, um figurante, um enfeite de pano de fundo. Você é um ator principal e importante, uma atriz principal e importante no plano de Deus. Eu quero deixar isso para a sua vida, que você seja essa mulher abençoada. E então, aquela mulher, ela recebe a gratidão do profeta, e o profeta diz, olha, você quer que eu fale isso para você, por você, perante o rei, perante as autoridades, perante o comandante do exército, quem sabe se tem alguma coisa para resolver? Eu disse, não, está tudo bem, eu habito no meio do meu povo, estou seguro, estou suprida. Amados, a mulher despretensiosa, ela tinha uma tristeza no coração, porque toda mulher, ou melhor, a maioria das mulheres, sonha em poder gerar um fruto do seu próprio ventre. Uma criança, um bebê, a multiplicação da vida. E assim essa mulher também tinha esse sonho, e esse sonho era frustrado. Por alguma razão, talvez Deus estivesse dando uma oportunidade para fortalecer o caráter dessa mulher. Então o profeta chama ela e diz, olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E ela até riu, como riu a esposa de Abraão, quando Deus disse que Sara teria um filho. Ela disse, não, Senhor, não minta para mim. O marido dela já era velho, as coisas já não são mais assim tão fáceis. Uma pessoa acima dos 40 já começa a ter a gravidez de risco. E provavelmente os dois passavam muito dessa idade. Então, aquela mulher disse, olha, vai ser difícil isso acontecer. Mas aconteceu. E ela teve um filho, e o filho cresceu. E o sacerdote continuou, o profeta continuou indo e vindo, ministrando a palavra, e ela continuou recebendo ele na sua casa. E eles continuaram sendo abençoados, porque com certeza ele ministrava ali dentro da sua casa também. E a palavra de Deus tinha lugar na sua casa. Mas um dia a criança já tinha idade para conversar, falar, se mover, e foi junto com o pai para o trabalho, provavelmente pegou uma insolação e aconteceu algum aneurisma, alguma coisa assim, e a criança acabou morrendo nos braços da mãe. Uma outra característica dessa mulher que eu vejo é que ela não era passiva também no mundo espiritual. Aquilo com certeza tem dois aspectos, Satanás tentando destruir a bênção que aquela mulher recebeu e, ao mesmo tempo, Deus dando à mulher mais uma oportunidade de mostrar a força do seu caráter. Ela não começou a gritar desesperada, ela não perdeu as esperanças. Ela disse, isso tem solução. E uma das características dos vencedores é que eles se recusam a entregar os pontos. Aquela mulher pegou, colocou o filho morto deitado na cama onde o profeta dormia. Com o coração apertado e amargurado porque ela não tinha o final da história. Afinal de contas,
Ninguém fica neutro quando uma pessoa amada, principalmente o fruto do seu ventre, falece. E aquela mulher, então, ela pegou, chamou o marido, não colocou desespero no coração do marido, poupou o marido e disse: antes de entregar tudo, eu vou até as últimas cartadas, eu vou procurar uma solução. A morte não é solução. Quantos pais abrem mão de seus filhos porque eles parecem irremediavelmente perdidos? Deixa-me te dizer, não entregue os pontos, lute com cada fibra do seu ser pela vida dos seus filhos. Ouça a voz do Espírito Santo e não se entregue de forma nenhuma. Seja um vitorioso, seja uma vitoriosa em todas as circunstâncias. E aquela mulher foi até o profeta e se lançou aos pés do profeta, e o profeta tentou uma coisa, não deu certo, até que ele foi pessoalmente lá e ressuscitou o menino e entregou a mulher. E assim termina a história. A mulher recobrou seu filho, porque ela não abriu mão das coisas de Deus em sua casa. Amado, amada, que esse dia das mães seja um dia de desafio. Que esse dia das mães seja um dia em que você reforça a tua decisão de ser uma pessoa generosa, de ser uma pessoa focada nas coisas de Deus, com percepção para as coisas de Deus, uma pessoa que atrai a bênção de Deus para a sua casa e uma pessoa que não desiste, mesmo quando Satanás se levanta para roubar o que é teu. Você não desiste e vai buscar na presença de Deus a vitória que já é sua. Que Deus faça de você uma vencedora, mãe, pai, que está casado com uma mãe dessas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as mães e os pais, mas especificamente nesse dia, as mães, eu as parabenizo. Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém.